E aí? Como estamos? Tudo em ordem? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que me perguntam muito no consultório e com frequência aos finais de semana a gente conversa sobre algumas emergências sobre isso, que é candidíase vaginal ou vulvo vaginal, sobretudo de repetição. É claro que é uma tendência da grande maioria dos ginecologistas encarar a vulvovaginite fúngica como se fosse um problema tão somente ginecológico. E, gente, na minha experiência, isso só é verdadeiro naquelas poucas vezes onde a gente consegue pontualmente destacar um fato, tipo, fui passar o final de semana numa praia, sexta, sábado, domingo, ficava de 9 da manhã até 5, 6 da tarde com o biquíni molhado, com o maiô molhado, e com isso baixou a resistência da minha região vulvovaginal e lá apareceu a coceira, o corrimento branco, que todo mundo conhece, característico de fungo. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece, muito menos na vulvovaginite de repetição. Claro que ela volta sempre naqueles momentos mais comuns, onde se usa antibiótico, onde se usa anti-inflamatório, sobretudo se hormonal, o corticoide, mas existem vezes que ela volta quase que motivada às vezes até por uma relação sexual que não deveria, e volta com alguma frequência, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por ano. E fica claro que isso não é um problema vaginal. Isso é uma manifestação vaginal de um problema localizado geralmente no intestino. Ora, quando há uma modificação da flora intestinal, as outras floras podem com muito mais facilidade se alterar. Seja a vesical, seja a vaginal, seja a cutânea e assim por diante. Então vejam bem, qualquer fator que desencadeie o gatilho da inflamação pode levar a uma piora de qualquer situação infecciosa e a fúngica não seria uma exceção. Então, no momento em que há uma alteração da flora intestinal ou de qualquer outra flora, é preciso que a gente saiba que isso é um princípio básico de microbiologia. Se a flora normal de uma determinada região deixa de existir, outra chega e ocupa o espaço dela. Pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser viral e assim por diante. Então, com muita frequência é o que acontece na candidíase. A cândida, ela é um fungo que habita normalmente o intestino de nós, seres humanos, e que não importa que ela vai sempre existir, o problema é que ela deveria ficar na quantidade ideal, no local ideal, que seria o intestino nesse caso. Então, sempre em que há uma ingesta aumentada de carboidrato, ou que há a utilização de antibiótico, de anti-inflamatório, diminuindo a nossa resistência, a cândida vai e se multiplica mais rapidamente. Então, como é que eu posso resolver o problema da vulvovaginite de repetição? Bom, no momento em que há a sintomatologia do ardor vaginal, da dor à relação, da coceira, muitas das vezes do edema que fica localizado, ora, como eu sempre digo na brincadeira, pegou fogo, tem que apagar um incêndio. E esse incêndio deve ser apagado com creme vaginal antifúngico. Chegou num ponto que não tem condição. Temos que usar. Entretanto, não podemos nos enganar achando que aquele tratamento com um creme antifúngico vai ser o suficiente para resolver o problema, porque não vai. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos modular essa flora intestinal. Nós precisamos usar um grupo de cepas de probióticos durante 60 a 90 dias no mínimo e às vezes repeti-lo por mais tempo, mas é importante que se nós mantivermos o tratamento por mais de 90 dias, que a gente mude essas cepas, já que existem centenas de milhares de cepas bacterianas diferentes e que podem e devem ser usadas nesse momento. Às vezes isso não é suficiente, nós precisamos verificar com atenção a proporção de carboidrato nessa dieta, dando preferência a carboidratos mais complexos, que na realidade não desenvolvem tanto, não facilitam tanto o crescimento de cândida. Mas uma coisa é certa, achar que tratando o corrimento vaginal,
tratando o prurido vulvar, nós vamos resolver o problema de candidíase, isso não vai acontecer na grande maioria das vezes, ok? É por isso que, assim, cada vez mais a gente precisa ter uma visão do todo, do corpo humano, como algo completamente interligado, que de fato ele é. Então, para o ginecologista fica a dica: se não intervir no intestino, se não mexer se nós não modularmos esse intestino, nós não vamos conseguir nunca resolver o problema da candidíase de repetição. Fica lá esse recado. Até mais.